Muito bom. Pessoal, bem-vindos aí à palestra do Henrique e do Luiz. Sejam bem-vindos. Vai falar para a gente um case de uso, né, do método Kanban, de gestão de fluxo utilizando uma ferramenta chamada Swift Kanban. Eles vão trazer para a gente a experiência deles e como essa ferramenta os ajudou na Magalu. Bom, uma boa palestra para todo mundo. Fiquem à vontade, mandem suas perguntas. O Henrique e o Luiz vão estar disponíveis para responder vocês aí. Olá, pessoal. De vocês aí o ambiente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Acho que todo mundo já tá vendo a tela, né? Então, sou o Luiz Tadeu Cavalheiro, estou no Magalu desde 2019 e junto comigo o Henrique Sojima. Tudo bem, pessoal? Também estou desde 2019, um pouquinho antes do Luiz só. A gente veio compartilhar um pouquinho com vocês dos nossos aprendizados aí, usando o Swift Kanban. Então, beleza, gente do Magalu. Aí é só os primeiros slides, eu juro que a gente vai passar rapidinho, só uma contextualização do Magalu. Então, o Magalu hoje não é só o Magazine Luiza. Então, hoje o Magalu é um ecossistema de várias empresas, né? Então, a gente, além do Magazine Luiza dentro do varejo, a gente tem Netshoes, Zattini, Shoe Stock, Época, Kabum, Estante Virtual. Então, a gente é um mundo dentro de outro mundo, né? Quando a gente fala do Magalu como um todo. Então, aqui internamente a gente chama de ecossistema Magalu. E outra variante é que a gente não é só varejo. A gente também é conteúdo, a gente também é o Magalu as a Service, que são serviços que a gente presta para outras empresas, a gente é serviços financeiros e também logística. Então, todo esse, quando a gente chama Magalu, é toda essa bolinha toda aí que eu acabei de falar. E como é que a gente, hoje, né, o Magalu, hoje é uma empresa de 43 bilhões, né, o resultado de 2020, a gente tem mais de 33 milhões de clientes ativos, mais de 1.300 lojas físicas, vai aumentando cada dia isso, e a gente teve um resultado de crescimento de 121% no resultado de 2020, né. Se alguém quiser ter mais detalhes, lá no site de relações com investidores, o RI, né, do Magalu, hoje, vocês têm os resultados, todos os resultados que eu vou mostrar aqui já estão lá, tá? Mas por que eu tô falando tudo isso, né? O Magalu, com toda essa estrutura e todos esses números, o que ele quer, onde ele quer chegar? Então, a gente tem um propósito muito bem claro, que é digitalizar o Brasil. A nossa ideia como Magalu é fazer soluções relevantes de tecnologia para todo o varejo do Brasil. Tá? Então, esse é o nosso propósito. E como a gente quer atingir esse propósito, a gente tem alguns valores internos do Magalu que todas essas empresas compartilham, que é gente que gosta de gente, atitude de dono, mão na massa, simplicidade e inovação e cliente em primeiro lugar. Então, tudo isso aqui é uma fotinho, então quando você ouvir Magalu, é todo esse ecossistema com esse propósito, utilizando esses valores como um orientador moral e ético do Magalu. Tá? Mas aí vamos entrar no assunto, né? Mas entrando um pouquinho mais no Magalu, o que a gente tem? A gente tem o Luiza Labs, que em 2011 começou com algumas pessoas na sala de massagem. Essa história, depois eu vou passar para vocês até o podcast que a gente tem Cabeça de Labs, tem essa história detalhada, contada pela pessoa que é o Fatala, que originou o Luiza Labs. Mas tudo começou lá com um braço de inovação que era algumas ideias que a gente poderia testar, e a gente não tinha espaço dentro do Magalu, na área de tecnologia do Magalu. Em 2015, essas algumas pessoas viraram 75, e esse ano agora a gente passou de 1.800 pessoas. Então, o Luiza Labs, que é esse braço de tecnologia, ele teve essa evolução exponencial essa evolução exponencial nos forçou a ter mecanismos de como a gente ajuda nesses fluxos dessas 1.800 pessoas. E aí, entrando um pouquinho mais de detalhe,
1.800 pessoas, a gente está falando mais de 1.500 desenvolvedores. Tá? Então, que tomam conta e criam novos sistemas. Então, por isso que esse número é aproximado, é mais de 900. A gente não tem um número exato, porque toda hora a gente está criando algum sistema, derrubando outro sistema. Então, para dar conta de 900 sistemas e, principalmente, para dar conta do principal evento que nós temos, que é a Black Friday, que na de 2020 a gente teve mais de 300 mil clientes ativos simultaneamente. Então, toda essa estrutura tecnológica, ela tem que suportar atender o nosso cliente no pior momento, que a gente chama, né, o momento mais gargalo, que é a Black Friday. Tá? Hoje, a área de tecnologia está dividida em 6 escritórios, em 5 cidades, e todos os trabalhos que a gente sempre fala que é um foco em 3 pontos, que são pessoas, inovação e o crescimento exponencial. Tá? E para dar conta de tudo isso, como é que a gente consegue ajudar todo mundo? A gente tem uma área de agilidade hoje com 17 pessoas, que a gente dá um suporte não só para o Luiza Labs, essas 1.800 pessoas, mas todo o Magalu, que a gente está falando mais de 45 mil funcionários. Né? Então, nosso braço de agilidade, a gente dividiu aqui em alguns assuntos, mas basicamente a gente atende 4 serviços, que são treinamentos, né, e imersões, mentorias e... Me ajuda, Sojima, que agora eu esqueci o último. Treinamentos, workshops, mentorias, imersões e justamente o seu time, Ajuteus. Você vê muito bem. E na verdade, eu lembrei do seu, você achei lembrar do meu agora também, que Eu tinha também esquecido. aprendendo, descobrindo tudo isso aí, gente. A gente não ensaiou tanto assim, mas é que tem o Magalu muda muito o tempo todo. E o nosso time meio que é uma representação dessa mudança contínua e a gente tem que ir se adaptando para tentar atender da melhor forma possível a organização. Então, assim, a gente criou algumas especialidades dentro do nosso time, mas na prática a gente se ajuda muito no dia a dia. A gente se mistura muito em diferentes contextos. Então, assim, a gente se arregaça as mangas e ajuda em treinamentos, workshops contextuais. A gente ajuda em análises de dados, né, para extrair insights, levar coisas que ajudam a dirigir comportamentos dentro da organização, novos comportamentos. A gente ajuda a desenvolver ferramentas que ajudam a potencializar a colaboração. Enfim, desenrolar grandes demandas cross também, inclusive olhar para essa parte de CAPEX e OPEX, que é o time de governança de TI. Na prática, a gente colabora intensamente o tempo todo, tá? Então, eu falei demais, bora. Não, sem problema. E aí entra, então, no assunto que a gente tem aqui, que é como a gente consegue viabilizar esses dados e ferramental para ajudar os fluxos desses times. Então, aí entra o nosso histórico do Switch Kanban e como a gente criou um ecossistema de ferramentas ágeis para auxiliar todas essas 1.800 pessoas e as outras 45 mil do Magalu. Vou começar contar um pouco dessa historinha. Só queria comentar que temos um ex-representante do nosso time aqui também presente aí na audiência e que teria muito mais propriedade para falar dessa época em que tudo era mato, quando a gente chegou ali no Labs. Eu comecei em fevereiro de 2019, o Luiz começou em outubro, né, Luiz? Sim. E quando eu cheguei lá, assim, eu ouvi histórias de que tinha muito mato alto, que já vinha sendo cortado. O Raza tá interagindo aí no chat também. E assim, basicamente, qual que era o cenário no começo de 2019? Os times tinham um punhado de uma dezena de times que usava Gira, muitos times espalhados usavam Trello de uma forma diferente ou de outra, ou seja, os times tinham muita autonomia, cresceram de forma muito acelerada, mas tinham muita autonomia para ter o seu processo de gestão de demandas, né? Então, tinha quadros na parede, física mesmo, só que assim, o crescimento foi acelerado, como o Luiz apresentou, né? Então, a gente foi avançando e saltamos de poucas centenas de pessoas para mais de milhares de pessoas muito rápido. Em 2019, a gente já estava em muitas centenas de pessoas no meio do ano, certo? Pode avançar, Luiz, por favor. Como é que foi a jornada nossa? Assim, eu vou falar um pouquinho da minha perspectiva, o Luiz complementa depois, mas eu entrei em fevereiro, em abril, estávamos nós numa sala ali com o pessoal da Digite, Mahesh, não sei se o Mahesh está na audiência aí,
mais uma Hash e mais alguns parceiros lá da Índia que vieram dar um treinamento para a gente. Eu nunca tinha ouvido falar dessa ferramenta, uma ferramenta com um look and feel dos anos 90, naquela época. Tive um baita de um preconceito, assim, foi muito impactante. Eu lembro de uma impressão negativa muito, muito forte que a gente teve. Mas depois do segundo dia de treinamento, entendendo a filosofia por trás, né, o método Kanban permeando o Swift Kanban, a gente tinha um objetivo de tombar todos os times do Labs, que na época eram por volta de 60 times, para essa ferramenta, para começar a trazer uma visibilidade integrada, porque as demandas estavam começando a ficar muito complexas, as dependências estavam aumentando com o crescimento da organização, e a gente não conseguia fazer essa coordenação, essa gestão. Então, em 2 meses, a gente conseguiu criar boards para cada um desses times. Dá para vocês imaginarem que foi um processo bem doloroso, porque assim a galera teve que chavear de ferramenta, quem usava board físico na parede teve que aprender a lidar com uma ferramenta digital. E a gente foi assim aos trancos e barrancos, com muito suor ali, conseguindo aprender como lidar com a ferramenta que era o Swift Kanban, com a usabilidade que ele tinha à época, que é muito diferente da que a gente tem hoje, né, Luiz? E a gente, lá para meados de outubro, né, o Luiz chegou também, a gente estava começando a trabalhar com algumas métricas. O Raza, que está aí na audiência aí, eu gosto de falar dele porque ele é um dos caras que desbravava essa questão de métricas nesse cenário mais hostil, com ferramentas diversas. E ele tinha criado uma ferramenta chamada Burnup, que ajudava a trazer essa a mudar, tentar provocar o mindset dos times para que se olhasse para como o escopo evolui ao longo do tempo e como é que o ritmo de entregas responde a essa evolução do escopo. Outra coisa que a gente fazia também era como é que a gente consegue automatizar um pouco mais o processo de CAPEX e OPEX. Na escala do Magalu e do crescimento exponencial do Labs, né, o investimento em software, desenvolvimento de software é um ativo muito relevante e que faz diferença na linha financeira da empresa ali na hora de amortizar ali no valor mensal. Então, a gente queria estabelecer processos mais estruturados e até automatizados, que antes era tudo em planilha. E a gente começou com pequenos experimentos também. Uma vez que a gente conseguiu conhecer o Swift Kanban e viu que ele tinha uma API, a gente começou a explorar essa API e falar assim, poxa, como é que a gente consegue visualizar as dependências de uma forma mais gráfica, visual? E a gente criou uma ferramenta ali que a gente chamou de Dandelion, né, Luiz? Então, é contigo aí. Na Então, verdade, não. não, mas eu posso falar porque a ideia aqui foi que, nesse princípio, a gente começou com a ferramenta, a gente descobriu que a ferramenta poderia nos fornecer dados via uma API, e aí começamos vários experimentos de falar o que os dados estão nos contando, né? Então, a gente padronizou que todos iam usar essa ferramenta. A partir desse momento, a gente tinha literalmente um balde de dados, só que aí a gente começou a fazer experimentação e falar quais os insights que a gente tira em cima desses dados. E aí foi surgindo esses experimentos. Pode passar, Luiz. Bora lá. Mas como é que a gente usou o Swift Kanban desde o começo? Né? Desde o começo, a gente tinha formado um core team que foi treinado pelo pessoal da Digitê, né? Que era um time multidisciplinar. Tinha pessoas do time de agilidade, tinha pessoas do time de governança, que era um outro time à parte, né? E tinha pessoas que eram representantes que cuidavam de gestão cross também e que estavam na linha de frente ali junto de alguns times. Né? E alguns diretores também que tinham um contexto, uma visão mais transversal e mais tempo de casa também. A gente teve clareza de que precisava de pelo menos ter 2 níveis de acompanhamento e gestão visual. Um nível que era o nível de programas, né, onde você teria colaboração intensa ali no nível das tribos, né? Então a gente tem tribe leads, PMs, os product managers, tribe leads colaborando intensivamente, dando visibilidade para as entregas, para as demandas que emergem, né? E para o processo de discovery. Esse daqui é um board que é o estado atual, real, de uma das grandes tribos que a gente tem lá. Tá? Mas a gente não partiu desse formato aqui, a gente foi aprendendo e isso é uma das coisas bacanas do Swift Kanban, ele dá muita flexibilidade para que você escolha o tipo de raia que você crie, as colunas, as filas, as colunas que eu estou dizendo, na verdade são as filas, né? São filas de trabalho, filas de espera, filas de estado de bloqueio dos cartões, das demandas, né? E você faz isso de forma muito fluida. Se você precisar mudar o processo de trabalho do seu time e você tiver que refletir isso no fluxo do Swift Kanban, isso é feito de forma bem tranquila. Né? Então a gente teve a clareza de que tinha a necessidade de ter um board de nível de programas para cuidar desse, entre aspas, upstream de demandas, né? Onde você começa a ter os primeiros fatiamentos de histórias e organização de alguns releases ali, né?
e também algumas questões de discovery para coisas que têm muitas incertezas ainda que precisam ser resolvidas antes de virar histórias de verdade que vão cair para os times, né? E aqui, se vocês olharem nessa terceira raia, vocês têm essa parte de fatiamento de histórias, que é onde a gente consegue interceptar um pouquinho da demanda, preparar a demanda para que os times possam, de fato, fazer um sistema puxado, né? Pegar as demandas aqui no momento de replenishment, de planning, e puxar para o board dos times ali, que a gente vai falar mais para frente. Né? Então, esse aqui é um nível de coordenação, que é o nível de gestão de programas. Vamos para frente, Luiz. Ô, Sujima, surgiu uma pergunta, assim, eu não tenho esse contexto, o Daniel Rocha, tá? Ele pergunta assim, vocês consultaram outras ferramentas, exemplo, Kanbanize? Se sim, por que optaram pelo Swift Kanban? Eu não tenho esse histórico, você tem, Sujima? Ou a gente Não pode tem, procurar não isso. tem. Isso é uma coisa importante. Tanto eu quanto o Luiz ganhamos o Swift Kanban no colo e acolhemos ele, assim, e de uma certa forma a gente se apaixonou pelo potencial que ele tinha. Eu tive o impacto inicial, o Luiz não chegou a ser treinado ali naquele início, eu tive um impacto inicial muito negativo, mas logo na sequência, conhecendo a ferramenta e a filosofia por trás, mudou totalmente o jogo. E a gente viu que para a escala que o Magalu e o Labs têm, a ferramenta é uma ferramenta bastante parruda e que aguentaria o tranco ali de trazer todos os times para colaborar e trazer essa visibilidade que a gente precisava em escala. Né? Então, acho que esse foi o grande... Bora lá. Vou passar aqui para o próximo. Isso. A gente falou do Program Board, mas agora tem uma parte que é essencial. Né? Existe uma questão que é estrutural e que o Swift Kanban ajuda a gente a organizar. Então, a gente estabeleceu de partida uma estrutura inicial de hierarquias, que hoje a gente tem clareza de que isso aqui é um ponto crucial para que a gente consiga organizar todas as demandas na escala que a gente tem no Labs. Tá? Não é uma coisa burocrática, é uma coisa que acaba sendo um guardrail, né, Luiz? É um termo que a gente acaba usando ali. Ele acaba determinando ali uma zona de segurança para que os times consigam se entender e entender demandas que estão rolando em outros times que, eventualmente, você tem alguma dependência e alguma colaboração a fazer também. Então, a gente tem cards do tipo, demandas do tipo iniciativas, que são coisas grandes e que tem muita incerteza envolvida. Uma vez que você quebra um pouco dessas incertezas e você consegue enxergar alguns entregáveis ali, a gente tem os épicos. Cada um desses épicos aí podem ser fatiados em histórias técnicas, histórias de usuário, cards de melhorias também. E se as squads optarem, elas podem ainda fatiar essas histórias, dependendo também delas, em subtarefas. É algo que os times decidem o que vão fazer. De uma certa forma, a gente modelou naquele momento o que seria o upstream e o downstream, né, do Swift Kanban, tá? E isso nos leva, até o próximo slide aí, Luiz, por gentileza, a uma situação onde os times têm liberdade muito grande para criar os seus boards. A gente optou por não trazer nenhum print de board aqui, porque a gente tem cenários muito variados, assim, qualquer tipo de fluxo de time que você possa imaginar, né? Tem times que organizam uma raia para atender as demandas operacionais e bugs, coisas que emergem ali em produção e que são geralmente aquela classe expedite, né? Que vem atravessando ali as prioridades. Tem times que gostam de deixar uma raia de trabalho para rodar subtasks ali, porque os devs preferem quebrar as histórias ali em tarefas mais gerenciáveis ali no dia a dia para ele se organizar também. Isso vai muito de time para time. Tem times que trabalham com mobile ali, aí tem o BFF, tem o front-end ali, tem o nativo de iOS, o nativo de Android, e eles também fazem esse fatiamento dessa forma. Então, assim, tem um mundo de cenários. O fato é que os times têm uma baita liberdade e as convenções que a gente adotou no início, elas foram cruciais para dar essa liberdade para os times. E tem um detalhe, os squad boards, apesar de a gente não trazer aqui, eles são a parte mais crucial do processo de capexização, porque é lá que estão os times de desenvolvimento, é lá que está aquela folha de pagamento ali de 1.500 pessoas ali, que a empresa investe um dinheiro para construir software que vira um ativo para a empresa efetivamente, e esse ativo é amortizado ao longo dos meses. E o Swift Kanban, ele ajuda a trazer uma noção, né, de fração de work time que é dedicado para demandas que são demandas de valor, né, que são software de fato, para demandas operacionais, né? Então, assim, cards of ops e bugs, que são dois tipos de demandas que a gente sabe que são despesas para a organização, também são contabilizadas, o tempo de trabalho nelas também são contabilizados, e a gente faz um cálculo relativo de tempo para poder facilitar esse processo de rateio aí do CAPEX e OPEX, ok? Acho que não esqueci de nada, Luiz. Então, assim, só perfeito. Aqui, do Swift Kanban, a gente aprendeu muito com esses dois níveis aqui. Na verdade, a gente experimentou um terceiro nível, que era algo no nível mais estratégico,
mas a gente não conseguiu criar nenhum ritual, nenhuma cerimônia ali de walk the board, como a gente conseguiu criar nos program boards e nos squad boards, ou de colaboração, né? Não precisa ser um walk the board necessariamente, mas de colaboração estruturada, né? Nos program boards e nos squad boards a gente conseguiu estabelecer isso, né? Só que no nível mais estratégico, né? Na descida lá, desde os KRs que a organização estabelece até o nascimento das iniciativas, a gente ainda tinha um gap, né? E acho que o Luiz vai poder contar um pouquinho dessa história para a gente agora. Como é que a gente preencheu o gap. O legal também é que a estratégia que a gente adotou não foi top-down, e sim bottom-up. Então, a gente começou estruturando os times, é um trava-língua isso, e a estruturação dos times começou a nos dar dados para a estruturação de tribos e organização, e aí sim a gente identificou um gap que era como a gente mostra esse fluxo efetivo, essa entrega efetiva, num nível estratégico, no nível de diretores executivos, presidente. E aí entra uma particularidade até do Magalu, porque como a gente muda muito de rota no meio do caminho, a gente precisaria de uma ferramenta flexível para isso. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta. Então, usando uma feature do Suite Kanban, que era o seguinte: poxa, se a gente tem os cards nos times e a gente tem tribos, como é que a gente organiza estratégias que cruzam vários times e várias tribos? Como é que eu tenho uma visão integrada disso? Eu quero saber onde tem bloqueios, onde eu posso agir, onde estão os riscos. E aí a gente utilizou as tags do Suite Kanban para fazer o seguinte: eu tenho uma tag que é uma iniciativa estratégica, né, um tema estratégico, ele vai ser mapeado isso nos times, até no desenvolvimento, e aí eu consigo agregar esse assunto e ter uma visualização do tipo, esse tema estratégico que atinge 3, 4 tribos e 20 times, ela está nesse acompanhamento. Essa é a completude dela, esses são os riscos, esses são os pontos de atenção que eu preciso olhar. Então, a gente conseguiu formular isso, né? Nem a historinha, eu comecei a ter dados de time, comecei a ter dados de tribo, achei esse gap estratégico, e aí a gente começou a experimentar coisas para esse gap estratégico. Isso tudo começou em 2020, no começo do ano de 2020. E aí veio uma pandemia em abril, e o que impactou a gente? Lembra que um dos nossos valores, a gente que gosta de gente, muita comunicação do Magalu era feita olho no olho. Então, eu tinha essas discussões estratégicas, eu andava ali nos andares, eu ia conversar com as pessoas e alinhava isso, então era olho no olho. Com a pandemia, a gente foi mobilizado todo mundo para home office, a gente começou a construir formas de melhorar essa interação e melhorar essa comunicação, tanto de cima para baixo como de baixo para cima, desses temas estratégicos. E aí surgiu uma versão que a gente chama aqui da Deliver V2, né, que era como eu utilizo a hierarquia que a gente tem e os dados que a gente tem no Suite Kanban para agrupar isso em temas estratégicos. Isso funcionou muito bem para a gente durante a pandemia. E aí, em meados de 2020, em junho, a gente começou a criar mesmo a ferramenta Agile Tools integrada totalmente ao Suite Kanban. Então, o Suite Kanban começou a nos prover todos os dados que a gente precisava e a ferramenta de Agile Tools, dependendo da nossa estratégia, a gente conseguia compilar isso e trazer insights em cima dos dados do Suite Kanban. Então, isso foi o que aconteceu em 2020. Acho que um ponto interessante, só para complementar, a gente usava muita planilha. A cada novo ciclo de planejamento, a planilha ela dá flexibilidade para você manipular, mexer, joga para cá, para lá, muda de prioridade muito rápido. Então, a gente saiu daquela visão de grafos, né, que não era muito amigável em relação à manipulação, e a gente trouxe uma visão mais tabular, e a gente converteu os grafos em tabela, né, Luiz? Acho que esse foi o movimento que a gente fez. A gente até achava que os grafos seriam bacana, mas a gente descartou a ideia dos grafos e chaveou a inteligência dos grafos para uma visão tabular de expand and collapse, né, de expandir e colapsar. E isso é o que acabou virando a versão mais recente das Agile Tools. Né? Exatamente.
E o legal é que aí foi o ponto que a gente fala dessa experimentação e degrau a degrau. Então, aí agora a gente começou a ter informações das sistemas estratégicos, e aí em 2021, qual foi o ponto que a gente falou? A gente está visualizando, mas como a gente controla essa entrada? O tema, né, gestão de portfólio. Porque a minha execução, eu tenho dados e eu estou trabalhando para sempre deixar o mais rápido e enxuto possível. A minha estrutura de tribos, eu estou reorganizando ela sempre para também facilitar esse fluxo. Os temas estratégicos estão sendo distribuídos para toda essa estrutura e sendo executados. Mas como é que eu sei que aquilo que eu estou entrando nessa trilha de fluxo, esse fluxo performático, está entregando e gerando valor mesmo? Como é que eu faço para trazer e entrar coisas de valor? Então, o nosso desafio até como agilidade dentro de 2021 é trabalhar essa gestão de portfólio para saber que o que está entrando em todo esse fluxo do Labs seja algo que traga valor para o Magalu e todo aquele ecossistema Magalu. Então, esse é o nosso desafio aqui que a gente está enfrentando em 2021. Usando, novamente, assim, é um step de cada vez, então a gente vai agrupando. Então, usando o Swift Kanban como dados para a gente, como essa massa de dados bruta de times, as Agile Tools como a massa de dados estratégica e acompanhamento, e agora a gente vai ver como é que a gente faz essa gestão de portfólio. E só para dizer, antes da gente ir para o próximo passo aí, assim, não significa que o C-Level, a gente chegou nesse patamar de ter uma visão que atenda ao C-Level, já atende ao C-Level. A gente está experimentando e evoluindo, né, Luiz? Então, a gente está aprendendo e está tentando ver qual que é a visão que ajuda a gente que a gente pode entregar alguma ferramenta na mão do Fatala, que é o nosso VP de plataforma ali, que cuida que é o Labs, né? E ele possa fazer um walk the board ou algo similar ali junto com os demais executivos da empresa, que o mindset é outro, assim, é negócio e tudo muito rápido, tudo muito na velocidade das mudanças aí da competição aí do mercado do varejo, que a gente sabe que é uma das mais agressivas de todos os setores da economia, né? Bom, vocês lembram que no começo era assim, né? Quando a gente chegou lá era mato, a gente ouvia das pessoas ali que era um mato mais alto ainda antes também, né? Mas como é que a gente ficou agora, né? Com essa jornada? Hoje, a gente consegue lidar, como o Luiz falou, né? Graças ao Swift Kanban, com uma massa de dados muito rica e que ajuda a criar ferramentas e visualizações que ajudam a mover comportamentos. O próprio Analytics do Swift Kanban traz vários insights, mas a gente decidiu sacar algumas dessas informações e fazer uma releitura delas para trazer algumas provocações que a gente foi validando. Lembra do burnupzinho que estava naquele slide anterior? Aquele burnupzinho é uma miniatura de um burnup real que a gente usou para entregar o que vocês conhecem hoje como Magalu Pay, no final de 2019 para 2020. Tá? Aquilo ajudou a provocar os times ali numa força-tarefa para fazer com que a gente conseguisse chegar num time to market que a gente desejava, mirava, né, para lançar o beta, e a gente foi acompanhando justamente um gráfico de burn-up desse. O que a gente acompanha nesses gráficos de burn-up? Que são métricas mais frias, assim, são números, né? São números duros. A gente olha qual que é o horizonte de tempo que a gente tem para entregar, a gente tem uma noção de ritmo, né, dos últimos 15 dias versus o ritmo desde o início desse acompanhamento, e a gente tem uma visão ali até o final do prazo de qual que seria o ritmo necessário. Então, a gente sabe se na média dos últimos 15 dias ela está suficiente para chegar. E se passar o mouse nesse grafiquinho aqui, a gente tira um print, então não vai dar para ver. A gente consegue saber, inclusive, se a gente vai terminar antes, seguindo a tendência ali da entrega, né, mais recente de entrega. Só que isso aqui são métricas frias, né? A gente consegue ver elas tanto no nível de Dogs to Camel, de histórias, né? Como no nível de hamsters, quando tem times que usam subtarefas. Então, até um nível mais granular ali, com uma massa estatística maior de dados, a gente consegue ver. Só que, além desses dados mais frios, a gente ouve muito, o calor humano é muito importante para a gente lá no Magazine, né? A gente que gosta de gente. Então, a gente precisa ouvir os times e as pessoas envolvidas para falar assim, na real, os números aqui estão bonitos ou os números não estão muito bonitos, mas qual que é o sentimento de vocês, do time de vocês? A gente vai enxergar, né, conseguir entregar de fato isso até essa data que a gente espera? Né? Aí a gente faz um reality check. Então, assim, as cerimônias, as interações ágeis ali que a gente promove, elas são um ponto crucial para que essas ferramentas ganhem sentido e elas ajudem, de fato, a mover a organização para outro nível. Né? E aí a gente registra o sentimento do time, e isso aqui, a gente não tem um print do dashboard das Agile Tools, mas ele escala
em todos os níveis, desde o nível mais consolidado, né, e executivo ali das Agile Tools, até o nível de desenvolvedor, todos eles conseguem enxergar o reality check e os riscos mapeados. Obrigado, Rodrigo. Vamos dar uma aceleradinha, que estamos na reta final. Tem duas perguntas, tá? Então, a pergunta do Leandro Leão, que é: como vocês venceram os 60 times e adotaram a mesma ferramenta para a gestão de seus quadros? Houve resistência? Se sim, conte um exemplo. Acho que pode ser essa. E a segunda dúvida, do David Ramírez: vocês utilizam a média ou percentis? A média corresponde ao P50, não seria muito arriscado? David, vai ter um slide ali que a gente vai mostrar como a gente utiliza isso, tá? Então, essa vai ser respondida. Ele vai chegar. Vamos lá. Mas a do Leandro sobre a resistência, se você puder falar, Sujinho. Então, lembra, galera, só para vocês terem noção, na hora que for passar nos dados ali, que a gente for falar dos percentis, que é o segundo slide depois desse, dá para comentar um pouquinho. O primeiro ano foi muito sofrido, foi muito de aprendizado, assim, não teve um treinamento estruturado, a gente estava aprendendo como time core team também, o potencial, como é que o Swift Command funcionava bem ou mal, a usabilidade era muito precária, vocês não têm noção, se vocês tiverem contato hoje com a usabilidade do Swift Command atual é muito diferente, ele era em anos 90 mesmo. Então, assim, teve toda a resistência do mundo, porque é uma ferramenta que não era o Gira, que não era o Trello, nem de longe o Trello, né, em termos de usabilidade, coisa mais amigável, mas a filosofia por trás, as métricas e a consistência da forma como ele foi pensado em cima do método Kanban, com contribuições da comunidade Lean Kanban, né, isso fez muita diferença, porque a gente conversando com os times, lembra que a gente faz mentorias também, a gente faz workshops com os times, né? Então, nessas mentorias e workshops, a gente foi aprendendo e foi fazendo webinários também para compartilhar por que a gente usava o Swift Kanban, né? A questão do CAPEX e OPEX é algo muito gritante, que a gente aprendeu a fazer de forma muito estruturada, e é muito fácil dos times entenderem que aquilo ali impacta diretamente a linha de lucro da empresa. Então, se eu consigo utilizar bem o Swift Kanban, movimento os cards direitinho, eu consigo ajudar a empresa a manter ali uma recuperação ali de benefícios fiscais ali em dia e assim, sem fazer gol de mão, fazendo o processo direitinho, né? Acho que isso é uma das coisas que o time de governança cuida muito, assim, para que quando a gente tem dúvidas de que a métrica não está legal, a gente não contabiliza. Então, a gente vai por nível de maturidade, de acordo com o tempo dos times também que eles conseguem ir adotando, a gente vai trazendo eles para junto e faz o treinamento que precisa também, acolhe e vai fazendo mentorias, imersões e o que for necessário para ajudar os times nessa jornada. Tá? Assim, sempre tem. A gente sabe que qualquer mudança de ferramenta tem. O Swift Kanban, eu acho que, no nosso caso, a gente conseguiu criar uma consistência organizacional para mostrar que aquilo ali, na escala do Magazine, ela dá uma visibilidade que ajuda todo mundo, entendeu? Você consegue se situar na organização como um todo, fazendo parte e usando bem o Swift Kanban. É isso aí. Basicamente, a gente tirou o trabalho deles de toda essa contabilização que a gente fazia em planilha. Então, meio que foi um ganha-ganha, do tipo, ó, você vai aprender a usar uma ferramenta, mas o ganho que você vai ter é que agora a gente vai automatizar um monte de coisa para você também. Então, foi bem ganha-ganha, assim. Vou passar aqui para o próximo slide, que aí já vai responder a do David. E Ricardo, eu já vou responder a sua já. Bora lá. Então, assim, o que mais? Com todos esses dados, a gente começou a jogar esses dados para um data lake, né? Para um data lake e disponibilizar via BigQuery. E a gente sempre teve uma inquietação quando começamos a usar o Swift Command, descobrimos a API, e falar assim, poxa, e quando a gente acumular uma massa de dados? E então, em 2020, né, no final de 2020, a gente decidiu fazer um experimentozinho, né? E olhar para os dados que a gente acumulou. Os primeiros 6 meses de dados, que foi 2019, a gente estava aprendendo, então a gente desconsiderou, a gente só começou a olhar os dados a partir de janeiro de 2020. Então, aquilo que vocês estavam preocupados sobre resistência e tal, a gente sabia que a gente estava aprendendo a usar o Swift Kanban, então a gente passou a desconsiderar, e a gente começou a acompanhar o fluxo de entregas das grandes iniciativas a partir de 2020. E a gente começou a observar como é que se comportava o sistema. As tags do Swift Kanban ajudam a gente a rastrear a natureza das demandas, né? A qual ciclo de metas, de foco da organização que aquelas iniciativas pertencem, quando que elas nascem, quando que elas são entregues, né? Os carryovers que se arrastam de um ciclo para outro. Olha, os times criam muito mais iniciativas do que eles são capazes de entregar, só que eles não enxergavam isso antes, né? Então, a gente começou a ter visibilidade e agora a gente percebe ali no último gráfico ali de baixo que os times começam a criar iniciativas dentro de um nível que se aproxima muito do que ele consegue, de fato, entregar no mês a mês, criando um sistema mais estável, né, em termos de WIP e de fluidez mesmo das entregas.
né? A gente tem também, criou algumas visões para ajudar a trazer referências, né, para cada tipo de entrega estratégica, quantos times estavam envolvidos, né, e como é que esse escopo se dividia entre os diferentes times envolvidos também. Isso acaba ajudando como referência. Note que a gente falou de 60 times lá no começo, e agora, se vocês olharem nesse print, está meio ruim de ler, mas a gente tem perto de 250 times, né, quando a gente fala dessa visão cross. Então, o Labs escalou muito de 2019 para 2021, que é o momento que a gente está agora. Pode ir para o próximo, Luiz, a gente já fala dos percentis também. Isso aqui é uma ferramenta que a gente chamou de Capacity Check, mas é um data studio que olha através que a gente explora os dados via BigQuery e traz esses dados na mão dos times. Todo mundo do Labs, do Magazine Luiza, tem acesso às informações e pode olhar para elas. A ideia é de que os times aqui são dados no nível de uma squad, né? Então a squad consegue ter visibilidade ali de como é que está o work time, né? O tempo de trabalho efetivo comparado com tempos de espera, filas de espera, quantas demandas em média gastam em filas de espera, quanto tempo elas ficam bloqueadas, né? E dá para ver que o tempo de trabalho efetivamente não é o maior dos tempos que se gasta de time to market, né? E aí você tem a questão dos percentis que vocês falaram. Então, assim, a gente traz ali uma ferramenta que permite que o time escolha qual que é o seu apetite para risco, né? Percentil 50, 80, 90, 99 ali, não seria necessário, mas até por tipo de demanda, né? Por tipo de card, ali, por tipo de demanda que ele pode explorar. A gente tenta usar uma linguagem que os times consigam entender também. Acho que é isso. Luiz, quer seguir aí? A gente está com Eu tempo tenho acabado. só responder a pergunta do Ricardo Rodrigues. Então, o que vocês utilizam para desenvolver o Agile Tools? Bem, a gente tem BigQuery da Google, a gente tem MongoDB, a gente tem Data Studio. Basicamente, é uma sopa de tecnologia. Então, a tecnologia que a gente usa é o Node, para fazer a parte tanto do back-end quanto do front, né? Node.js com Ionic. Então, essa faz a camada de apresentação e o back-end. Mas atrás do back-end, a gente tem várias ferramentas, principalmente a parte do BigQuery para disponibilizar esses dados, como o Sujima falou. Os dados são democráticos, então todo Magalu pode ter acesso a isso, todo o Luiza Labs. E a ideia também é que a gente permita que outros times façam integrações. Eu vou até passar isso. Desculpa aí, Sujima, você que você ia falar esse slide, mas Não, manda ver. Não, por estamos falando exemplo, junto. esse ícone aqui, tem essa menina cabeluda estranha, é a Samara do chamado. Por quê? Um dos times desenvolveu um bot interligado com o Slack que faz abertura de chamados dentro do Suite Kanban. Então, esse time, ele usa o Kanban para atendimento de chamados. Então, o legal que a gente conseguiu construir dentro desse ecossistema é que as pessoas podem também utilizar e criar novas coisas para facilitar o trabalho deles, né? Então, quando a gente fala que não acaba por aqui, porque como a gente está sempre experimentando coisas, os times têm essa abertura de consumir os dados e criar coisas em cima desses dados também, insights. E aí a gente trabalha como agilidade, como mentores, para não desvirtuar muito o princípio do Kanban, ajudar eles a acelerar ainda mais o fluxo. Tem rate limit também, né? Exatamente. Bora lá. Aí só algumas considerações finais, assim, a gente está falando sobre uma ferramenta que é o Swift Kanban, né, assim, eu acho que o grande aprendizado é que ele ajudou a gente a despertar organizacionalmente a importância de enxergar o fluxo, não somente a parte o tempo de trabalho, né, entre aspas, mas mapear o impacto das filas de espera e também o tempo de bloqueio das demandas, né, o quanto isso influencia o quanto a gente demora para entregar as coisas na mão do cliente ali. Né, oferecer o serviço ali na mão do cliente redondinho. A API vale a pena explorar. Se a sua organização ela tem aquela sede de dados, de explorar dados, vai na fé ali na API que vale a pena. Eles têm evoluído ela também. A usabilidade evoluiu muito de 2019 para 2021. Está muito legal agora. Eles estão com assim, planos de evoluir ainda mais e a gente confia. Eles são super parceiros, foram muito pacientes em todos os feedbacks, até os mais duros que a gente deu também. Né? O Swift Kanban, como qualquer ferramenta, não é uma bala de prata. Vocês viram que a gente desenvolveu algumas coisas, integrações e algumas ferramentas em torno para atender as nossas necessidades, né, de forma customizada e adaptar para cada nível de voo. Né? Eu vi que na palestra anterior falava dos flight levels. A gente também tem isso ali de pano de fundo, mas a gente tenta traduzir de uma forma mais amigável ali para que a gente consiga se conectar com as necessidades de cada um dos níveis de voo ali da organização.
quando que vocês não devem usar o Swift Kanban? Assim, se alguém tem necessidade de fazer timesheets ali, fazer microgerenciamento ali, do que cada pessoa está entregando, o Swift Kanban não é a ferramenta para isso, porque ele foca no serviço, né, no fluxo de valor, no fluxo das demandas. Né? Então, se você está focado em como é que você melhora o fluxo no seu time, ali na sua organização, beleza. Se você está interessado em saber quanto um dev está entregando ali, melhor pegar outra ferramenta, porque o Swift Kanban não é para isso. Né? Acho que, no geral, é isso aí. Aí tem... Então, fala aí, Luiz. Todas as nossas redes, gente, se vocês procurarem, então tem LinkedIn, Facebook, tem o Instagram, tem o TikTok da Lu, tem o Cabeça de Labs, temos vagas, tem o Cabeça de Labs, que conta mais histórias, tá? Se vocês ficarem, putz, eu quero entender um pouquinho melhor, Cabeça de Labs é o podcast para isso. E, para finalizar, valeu, gente. Muito obrigado por vocês ouvirem a gente. Se tiverem mais perguntas, podem mandar que depois a gente responde. E vamos lá. Bom, o tempo esgotou mesmo, pessoal. Parabéns pela palestra de vocês. Top. Parabéns mesmo, foi espetacular.